Então, hoje a gente vai estar falando sobre preposições, principalmente to e for. No português, vocês têm uma coisa, vocês têm para, né? Que pode ter alguns significados, né? No inglês, esta palavra traduz para to e for, mas não é para confundir com estas outras tos e fors. No inglês também temos to e to. Esta to quer dizer também, né? E esta to quer dizer dois. No inglês também temos for, que quer dizer quatro, né? Isso pode confundir, né? Hoje a gente vai estar focando simplesmente nesta to e nesta for, que querem dizer para. Entendeu? Você sempre vai falar estas palavras aqui, estas tos, como to. Essa aqui é to. Essa aqui é to. Mas, na hora de falar em inglês, esta to aqui pode se tornar tá. Pode pronunciar esta palavra como isso, tá. E esta for aqui também pode se tornar fer. Vocês vão perceber que esta to e esta for nem sempre soam to e for. Na hora de falar, a maioria das vezes vão parecer assim, tá e fer. Estas aqui sempre vão ser to, e esta for sempre vai ser for. Beleza, vamos lá. Então, to é uma palavra para explicar direção, destino ou movimento. Então, ó, nessa primeira frase, vamos ver. Eu vou para a escola todos os dias. Então, esta para é esta to. Lembra o que eu falei? A gente não fala muito to. Eu go to school every day. Na inglês, na conversa de dia a dia, a gente fala I go to school. I go to school every day. Eu não faço um som bem forte nesta to. I go to school. Eu falo I go to school. Como se fosse, tipo, nem falada, né, esta palavra. I go to school. Se falar assim, vai ficar muito mais fluente. Se tá errado falar outro jeito, não. Pode falar I go to school every day. Mas a maioria de nós, os americanos, né, nós vamos falar I go to school. Vamos para um outro exemplo. Você deve ir para o hospital, né? Então, a gente tem um destino, né? Nosso destino é este hospital, né? E o que você tá fazendo, você tá indo para. Então, you should go to, né? Eu tô indo para um lugar e por isso eu uso to. Se eu for usar for ou for aqui, you should go for the hospital. Quase nem dá para entender. Vamos para um outro exemplo. Vou mandar isso para ela. Onde está nosso destino? Nosso destino é him, a pessoa, ele, né? Aí é nosso destino. E por isso a gente sabe que a gente vai usar a to ou ta, né? Então, I will send this to him. I will send this to him. Eu tenho uma coisa e eu vou mandar essa coisa para ele. Também, to se trata de um ponto em tempo para um outro. Trabalho de segunda a sexta. Então, a gente não tem uma para aqui, mas a gente tem a, né? Neste caso, esta a se torna to. I work Monday to Friday. Né? A gente tem um ponto para um outro ponto, certo? Então, a gente usa to. Se a gente for falar for, F-O-R, I work Monday for Friday, nem dá para entender. Então, neste caso, tem que usar to. Nenhum outro caso. Trabalho das 9 horas até as 17 horas. Então, vamos achar nossa para, nossa a, nossa as. A gente tem isso. Isso quer dizer to. I work from 9 a.m. to 5 p.m. I work from 9 a.m. to 5 p.m. to 5 p.m. Então, nestes casos, são os casos que você usa to. E não pode usar for. Relembrando, a gente usa quando a gente está indo para um lugar. A gente tem uma direção, um destino, né? Um movimento. Vamos para for agora, então. For, a gente usa for quando a gente tem uma finalidade, um propósito, um motivo, uma situação. Vamos olhar para o nosso primeiro exemplo. Esta aula é para vocês aprenderem inglês. Você tem para aqui, mas você não pode usar to. Que chato, hein? Você não pode usar to. Você tem que usar for. Né? Eu sinto muito para vocês porque para traduz para to e for.
mas neste caso eu tenho que usar for. E eu vou explicar agora por quê. Neste caso aqui, esta aula é para vocês aprenderem inglês. A gente não tem um destino. Então vamos olhar para a nossa frase. Esta aula, qual é o propósito da aula? Qual é a finalidade desta aula? É para vocês aprenderem inglês. E por isso a gente fala, this class is for you guys to learn English. This class is for you guys to learn English. Olha, sim, a gente tem um to aqui. Mas isso é simplesmente porque a gente tem um verbo no infinitivo. Para aquelas que saberem, to learn é aprender. E por isso a gente tem esta to aqui. Mas isso não é uma preposição. Simplesmente é um verbo no infinitivo. This class is for you guys to learn English. This class is for you guys to learn English. Tá, vamos para o nosso próximo exemplo. Esta comida é para você comer. Então, relembrando, qual é o propósito da comida? Para ser comida, né? Para você comer. A gente tem esta para aqui e esta for aqui. Certo? This food is for you to eat. Mais uma vez, a gente tem uma to na frase, mas esta to não é a preposição, simplesmente é um verbo no infinitivo. Comer quer dizer to eat. Se você for repor aqui um to, não dá para entender, não faz sentido nenhum, então tome cuidado com isso. Vamos supor, né, você tem um namoradinho, uma namoradinha e você compra um colar, né, para esta pessoa. Comprei isso para você. Qual é o propósito do colar? Qual é a situação? Você tem essa coisa para esta pessoa. E por isso a gente tem for. Então, neste caso, esta para quer dizer for. I bought this for you. I bought this for you. E mais uma vez, escutando como eu falo, né? Se eu for falar isso numa frase normal, numa conversa informal, eu falaria, hey, I bought this for you. I bought this necklace for you. I bought this for you. Isso é como a gente usa a for neste caso. Outro exemplo, quando a gente está referindo-se um ponto em tempo, tipo alguma coisa que está acontecendo ou estava acontecendo. Né? Faz 2 anos que estudo português. Né? Neste caso, nessa frase, a gente não tem para, mas a gente vai precisar usar preposição. Então, faz 2 anos que eu estudo português, traduza para I have been studying Portuguese for 2 years. I have been studying Portuguese for 2 years. Que é verdade, faz 2 anos que eu estudo português. I have been studying Portuguese for 2 years. Não pode dizer I have been studying Portuguese 2 years. Não faria sentido. E enquanto a gente fala sobre isso, a gente tem to aqui. Este to significa 2, né? E relembrando, neste caso eu nunca falaria ta. I have been studying Portuguese for 2 years. Tipo, não faz sentido nenhum. Esta to aqui, essa aqui, tem que pronunciar to. I have been studying Portuguese for 2 years. 2 years. Outro exemplo. Meu chefe normalmente marca as reuniões para às 16 horas. Então, novamente, temos para. Nesse caso, está referindo um prazo em tempo, né? My boss normally schedules the meetings for 4 p.m. For 4 p.m. Então, a gente tem isso aqui. O que eu preciso dizer para vocês agora é que a gente pode entrar neste assunto de se é to, se é for, o dia todo. Tem muitas regrinhas que a gente poderia fazer. Isso aqui, o que eu ensinei agora, é um bom começo, né? To, direção, destino, movimento. Tá. For, finalidade, propósito, motivo, situação. Mas vai acontecer que vai ter casos que não sempre é assim. E a gente vai falar sobre alguns casos desses. Mas minha maior dica para vocês é que vocês escutarem o inglês o mais que possível. O mais que você consegue. Porque daí vocês vão poder começar a entender o que acaba soando melhor. O que acaba saindo da boca melhor. Por enquanto, segue estas regras e a maioria das vezes vai dar certo. Agora a gente tem aquelas exceções. A gente tem alguns casos que dão um pouquinho de trabalho. Em português você poderia falar, foi para o mercado comprar leite. A gente tem esta para aqui, né? Que refere esta to. Né? A gente está indo para o mercado. Mas também a gente tem comprar, né? Comprar leite. E como a gente já falou, em inglês, quando você tem um verbo no infinitivo, você tem to. Então, foi para o mercado comprar leite, você com certeza, tranquilamente poderia falar I went to the store
to buy milk. A maioria das vezes você vai ver isso. I went to the store to buy milk. Mas, neste caso, também você poderia falar I went to the store for milk. Tranquilamente poderia falar isso. Tem o mesmo significado as frases. Então, este caso é um dos casos onde você poderia usar to ou for. Tá, vamos para um outro exemplo. Neste caso que eu tenho aqui, se você usar to ou você usar for, a frase tem um significado completamente diferente. Eu não quero que vocês fiquem, oh não, o que eu faço? Tudo bem, a gente vai falar e vocês vão aprendendo. O que você fez para ele? Poderia ser, what did you do to him? Ou, what did you do for him? Tem significados muito diferentes. No caso disso aqui, what did you do to him? Isso é um caso que você fez algo para uma outra pessoa. Você talvez machucou ou ofendeu, né? Então, você tem seu irmão e você fez ele chorar. Sua mãe vai perguntar, what did you do to him? Né? What did you do to your little brother? Neste caso de for him, isso quer dizer que você fez um favor ou você ajudou uma outra pessoa. What did you do for him? Eu não machuquei, eu não fiz nada para ele especificamente, mas eu fiz algo para ajudar a situação dele. Vou colocar isso aqui, na verdade, porque ainda até fico confundido com isso, quando usar por para. É muito complicado, né? Tá, por último, temos, você pode mandar uma carta para mim? Se você for falar, can you send a card to me? Can you send a card to me? Isso quer dizer que você quer receber uma carta. Eu quero que você me mande uma carta. Can you send a card to me? Mas no outro caso, can you send a card for me? Can you send a card for me? Quer dizer que eu não vou conseguir fazer isso. Então, vamos supor, você está indo para os correios. Eu vou te perguntar, can you send a card for me? Você pode levar esta carta para os correios e mandar esta carta? Can you send a card to me? Eu vou receber esta carta. Eu estou pedindo uma carta. Can you send this card for me? Você, em vez de eu, vai mandar a carta. Isso é nossa aula de hoje. Simplesmente seguem isso, né? O que eu já falei. E com o tempo vocês vão escutando, vão se acostumando. E na hora de falar você vai saber o que você usa. Tá bom? Tá. Olha, foi um grande prazer falar com vocês hoje, ensinar vocês. Muito obrigado por participar. Eu espero que estejam bem aí na quarentena e também que vocês possam focar um pouquinho mais no seu inglês, tá? Este tempo poderia ser muito proveitoso para nós, para aprendermos novas coisas e eu quero que isso seja inglês para vocês, tá? Então, qualquer dúvida, pergunta, pode tirar comigo e a gente se fala sobre o que a gente consegue fazer para ajudar vocês, beleza? Valeu, tchau, obrigado. Bye, see you next week. Thank you. Goodbye.